Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 142 com o tema Revides. Eu sou Marina Ericeira e farei o estudo com vocês. Então vamos para a leitura do nosso texto com o título Revides. Se inspira numa passagem que está nas cartas aos Coríntios, escrita por Paulo, onde ele fala o seguinte: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E o texto do Emmanuel diz o seguinte: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos. Costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Então aqui esse texto de Emmanuel, fazendo essa grandiosa reflexão sobre nós, seres humanos, tentando sermos melhores e maiores que o nosso próximo, tentando dar lições, nos colocando em um pedestal, nos colocando numa espécie de endeusamento, nos colocando acima do nosso próximo, como se nós tivéssemos atributo moral o suficiente para julgar as suas ações, para condená-lo, e até mesmo nos colocando numa posição que, como diz o texto, na verdade é uma espécie de revide, porque eu, enquanto um espírito imperfeito, enquanto um ser imperfeito, tenho esses mesmos defeitos, essas mesmas fraquezas que o meu próximo possui. Então, quem sou eu para julgá-lo e de que modo eu posso reagir aos erros do outro, aos equívocos do outro, para que eu não me equivale a ele, para que eu não me transforme em alguém tão ruim quanto ele e muitas das vezes até pior. Então, essa é a reflexão do Emmanuel, que parte de um texto lá da Carta aos Coríntios, onde o título do texto, lá no Evangelho, se chama O Crente Não Deve Buscar Juízo Pagão. E esse texto ele explica que nós, seres humanos, que somos falhos, imperfeitos, nós não podemos buscar julgamento por outros seres humanos que também são falhos e imperfeitos, mas sim perante os santos, perante
indivíduos, seres espirituais elevados como Jesus Cristo, né? Que é o melhor exemplo, maior exemplo, né, de homem santo que já pisou neste planeta Terra, e que ele sim é o indivíduo que nós devemos nos espelhar, né? Ele sim é o modelo que nós podemos ter como referência e que nós podemos estabelecer comparações sobre o que é o certo, né? Sobre uma conduta ética e moral a conduzir os nossos passos aqui nesse planeta. Então, nós, como seres imperfeitos, nós também agimos de forma leviana, causamos injustiças e danos. Então, quando a gente busca essa espécie de julgamento, né, a gente automaticamente já tem também a nossa parcela de culpa. Então, como é que a gente pode querer, né, pedir, solicitar esse julgamento e acreditar que nós somos vítimas ou que nós somos melhores do que as demais pessoas, que nós podemos dar lições para essas demais pessoas ou que nós temos alguma condição moral para julgar e condenar o comportamento do outro, né? A gente deve lembrar também, né, que essa passagem ela é carregada desse contexto sociocultural da época. Então, ali naquele contexto entre os judeus, né, e essa transição de muitos judeus estarem se transformando em adeptos ao cristianismo, ainda assim era um contexto de muita vaidade, né, de muita vaidade religiosa, de uma população com muita hierarquia religiosa. Então tinha um pensamento de soberania entre os povos, né, de pessoas religiosas que se consideravam superiores umas às outras, né, o que é oposto à essência do ensinamento cristão. Então é por isso que o Paulo de Tarso vai explicar que o crente ele não deve buscar juízo pagão, ele não deve buscar comparações entre um ser falho com outro ser falho, e sim de se ajustar perante a um modelo maior, a um modelo santo, como Jesus, e seguir esse exemplo. E aí, para seguir esse exemplo, não adianta você fingir certa superioridade moral, né? Agir como se você tivesse alguma superioridade moral e, por detrás disso, ter essa postura de revide, ter essa postura de arrogância, de soberba, tentando ser superior ao seu próximo, mas sim de tentar ao máximo vivenciar as lições do Cristo, que é de humildade, né, que é de benevolência. Então, aqui a lição de Paulo, né, com essa passagem do Evangelho, é de que os cristãos genuínos não devem contender-se entre si, mas ter uma conduta de perdão, de modo que relevem pequenas atitudes que causem desconfortos momentâneos a si. Então é relevar, é perdoar, é compreender o momento do seu próximo, né, que é um indivíduo, um espírito imperfeito, assim como você, que falha assim como você, e por esta razão, mais um motivo de você ser compreensivo, de exercitar o seu perdão, né, de tentar ao máximo se enxergar o seu próximo como um ser falho e imperfeito, assim como você. E que assim como você necessita de compreensão, de perdão e de acolhimento para evoluir. Porque a vida nada mais é do que essa grande oportunidade de troca de experiências, de valores, de aprendizados que nós comungamos uns com os outros, né? E desenvolvemos através dessa experiência, através dessa troca, a possibilidade de desenvolvermos virtudes. E é por isso, né, que nos fala a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19, que Deus permite, nas famílias, encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir como prova para uns e meio de adiantamento para outros. Assim, os maus se aperfeiçoam gradualmente pelo contato com os bons e pelo cuidado que deles recebem. Então, é natural que ao longo da nossa vida, né, como diz Emmanuel no texto, na família, nas instituições, nós cruzemos com pessoas que são contrários a nós, né, que possuem algo contra nós, pessoas com as quais nos contrariamos,
né, com quem temos certas animosidades. E isso a doutrina espírita nos explica, que é necessário justamente para que a gente transforme esse laço, né, de contrariedade, de mágoa, de rancor que tenha sido gerado numa existência anterior, que a gente possa transformá-lo em um laço de afeto, né? Se a gente não puder, pelo menos, transformar num laço de amor, que a gente possa neutralizar, né, esses sentimentos hostis. E é por isso que Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, né? Porque essa é a nossa missão nessa existência. É transformar laços hostis em laços de afeto, ou pelo menos inicialmente em laços neutros, para depois transformarmos em laços de afeto, em laços de amor, né? E é tão natural isso, de que nessa existência nós iremos sim conviver com pessoas que nos desagradam, com pessoas que nos decepcionam, que na questão 937 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda justamente sobre isso, sobre decepções e ingratidão. Isso me faz recordar também muito, já trazendo para um contexto mais atual, sobre as tão faladas relações tóxicas, né, que podem acontecer entre amigos, entre namorados, né, nas relações afetivas e amorosas, e também nas relações familiares. Então, é perfeitamente natural que a gente se decepcione mutuamente, né, que a gente ainda haja com ações contrárias aos ensinamentos do Evangelho, aos ensinamentos do Cristo, que a gente decepcione, que a gente magoe, porque isso é inerente ao nosso grau evolutivo. Mas isso não significa dizer que nós não devemos agir conforme o que foi orientado no Evangelho segundo o Espiritismo. Atentos para aprender com os bons, né? E também dispostos a ensinar, a compreender, a amar, a perdoar. Então, é essa a orientação do Emmanuel nesse texto, né? Que a gente não revide, que a gente não pague o mal com o mal, né? Que a gente não atire aquela tal pedra, né, que se jogavam nas mulheres adúlteras, né? Que a gente faça como Jesus, que a gente reflita sobre quem aqui não tem nenhum pecado e que cada um vá soltando as suas pedras e não haja mais com revide em relação ao seu próximo, e sim com compreensão, com a clareza de que nós somos falhos, assim como o nosso irmão que a gente julga e que a gente aponta o dedo, né? Então, nesse sentido, da gente lembrar, sim, que podem acontecer decepções, podem acontecer frustrações. E na questão 937, os espíritos da codificação fazem uma orientação riquíssima quando eles dizem o seguinte: lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não admitais de que o mesmo vos suceda. Então, que autoconceito é esse que nós fazemos de nós mesmos tão elevado que nós não podemos aceitar que contrariedades aconteçam, que desavenças aconteçam e que o nosso próximo possa, sim, fazer algo contra a gente. Então, é entender que isso faz parte da vida. Até Jesus passou por isso, que era um espírito puro, espírito nobre, porque nos achamos nesse direito de não passar por certas contrariedades. E mais, os espíritos continuam ainda na reflexão da questão 937, dizendo: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, onde estivermos nos sentindo prejudicados, que a gente olhe aí, né, a oportunidade de sermos a vivência dos ensinamentos de Jesus e perseverarmos no bem, né? E aí, dando continuidade a essa reflexão das experiências humanas, que podem ser frustrantes, que podem ser decepcionantes, mas que podem ser também o nosso fôlego, né? Nós, seres humanos, ao mesmo tempo que somos fonte de desgostos, né, de mágoas, de contrariedades uns com os outros, nós também podemos ser fontes de benesses, de alegria, de júbilos através dessas relações. E nesse sentido, nos lembrar do filósofo Buber,
que ele diz que toda verdadeira vida é encontro. Então não há o eu sem o tu. Não há o desenvolvimento de Marina se não for através das relações, através da comunhão, através das vivências que se dá com o outro. O indivíduo se constitui enquanto sujeito pela relação com o seu próximo. E diante das mágoas, diante das adversidades, que nós possamos seguir nos inspirando, né, nos identificando com a figura do Cristo, porque ele sim é essa referência para conduzirmos as nossas ações em relação aos nossos irmãos e em relação àqueles que nos decepcionam e nos contrariam. E, para encerrar, ficamos com uma frase na Epístola de Pedro, né, onde ele diz que, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, esse é o único meio de nós sanarmos as nossas dívidas e de transformarmos esses laços que antes eram de ódio, de hostilidade, futuramente em laços de amor, de compreensão e nos transformarmos de fato nessa grande família espiritual que é conduzida, tutelada por Jesus. Então, é isso. Não podemos revidar. Podemos sim buscar o caminho da humildade, da compreensão e do amor. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Paz a todos.